Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é segunda-feira, início de uma nova semana. E queremos consagrar esta semana a São José. Rezar por todas as pessoas que estão trabalhando, rezar pelos médicos, enfermeiros, policiais, demais profissões, tantas profissões bonitas que nós temos aí que estão empenhados aí trabalhando, mesmo nessas profissões que às vezes a gente não valoriza tanto, mesmo as pessoas que trabalham no mercado, em postos de combustível, enfim, as pessoas que recolhem o nosso lixo, as pessoas que varrem a nossa cidade, os entregadores, enfim, tantas profissões que estão aí na ativa. Enquanto nós somos convidados a ficarmos também na nossa casa, fazendo o nosso trabalho, também nos cuidando e cuidando uns dos outros. Então precisamos desta habilidade. O que nós vamos fazer para nos cuidar? Isso também é cristão. Cuidar um do outro, valorizar a vida do outro, isso é muito importante. Então coloque a profissão, a sua profissão, na oração de hoje também, para que nós possamos rezar uns pelos outros neste nosso grupo de oração. Pegue a sua Bíblia e nós vamos meditar hoje o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 ao 29. O texto diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia aí um só barco e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos, os quais tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este, Deus Pai o assinalou com o seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Os nossos encontros com Jesus Cristo, eles são sempre uma nova experiência. E toda nova experiência, ela deve ser assimilada com muito carinho, e nós precisamos observar os detalhes desta experiência. Porque Deus se manifesta através dos detalhes. Deus se manifesta através dos pequenos gestos. Deus se manifesta através de um olhar, de um carinho, através de uma palavra, através de um momento de silêncio. É assim que Deus se manifesta. E é através desses sinais que nós devemos reconhecer Jesus. O Evangelho de hoje vem para nos chamar a atenção sobre isso. Muitos e muitos seguiam Jesus não pelos sinais que ele realizava, não pelo jeito que ele tratava as pessoas, mas porque Jesus fazia milagres e multiplicava pães. Jesus curava e Jesus alimentava. Então muitos diziam: bom, se nós estivermos com Jesus, estamos tranquilos. Se a gente estiver doente, Ele nos cura. Se a gente está com fome, Ele nos dá o alimento. Então o que mais nós queremos? Vamos ficar perto desse homem. E é aí que Jesus chama a atenção. Muitas e muitas pessoas tentavam estar com Ele,
Jesus fugia desse tipo de gente. Jesus esclarece: vocês estão aqui comigo, estão me procurando, não pelos sinais, mas porque vocês comeram do pão e ficaram saciados. E aí é o grande questionamento que nós precisamos fazer, cada um de nós. Por que é que nós buscamos Jesus? Eu vou fazer uma novena porque eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar uma casa, eu preciso... Veja, tudo aquilo que está no nível do ter, não adianta nós fazermos as nossas orações. Nós precisamos lutar buscando uma qualificação no ser, o ser cristão, o ser discípulo, o ser uma pessoa capaz de olhar para o outro com mais amor. É para isso que nós precisamos rezar e lutar. Então nós nos colocamos em oração e dizemos: Senhor, ensina-me para que eu possa ser uma pessoa melhor, para que eu possa compreender a minha esposa, o meu esposo, para que eu possa ser um bom pai, uma boa mãe e olhar para os meus filhos com mais amor, para que eu possa olhar para as pessoas que eu encontro na rua com generosidade de coração, com sensibilidade, com empatia. Senhor, ensina-me a ser. E através desses momentos de oração, onde nós crescemos no ser e não no ter, é que Jesus vai nos dando as outras coisas por acréscimo. Sabemos que o dinheiro é importante, sabemos que a nossa casa é importante, que o nosso carro é importante, mas isso são acréscimos à nossa vida. Quando nós estamos com pessoas bacanas, quando nós caminhamos com pessoas boas, aí nós vemos que, de repente surge uma oportunidade de trabalho que a gente nem estava esperando. Mas por quê? Porque a pessoa diz assim: eu preciso de você na minha empresa. Porque eu vejo que você é uma pessoa séria, você é uma pessoa bacana e eu preciso que você trabalhe comigo. E aí surgem as oportunidades. E através destas oportunidades que nós podemos adquirir algum bem. Porém, a essência é crescer no ser cristão. Quanto mais nós formos de Deus, quanto mais as nossas atitudes transparecerem que de fato nós amamos a Deus e queremos Ele do nosso lado, que as pessoas de fato possam confiar em nós, mas de todo o coração, as outras coisas, meus irmãos, vêm por acréscimo. Pense um pouco sobre isso, esse início de semana, hoje é segunda-feira, e vamos pedir a São José, rezando: São José, providenciai. Providenciai o trabalho, providenciai o sustento para nossas casas, providenciai esse sentimento bom para que nós possamos nos aproximar do coração de Jesus. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.